primeiro a gente tem que deixar muito claro que um jogo, você vê, a Ponte enfrentou o América Mineiro, um time que vem da Série A do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória hoje assume a liderança da Série B. Então, assim, a gente não pode tirar o mérito da equipe do América, ok? Mas a Ponte realmente mostrou algumas deficiências. Eu acho que ela não entendeu, o primeiro tempo, por exemplo, não entendeu a estratégia do América, né? Que veio ali pressionando, subindo as linhas. A gente percebia um time um pouco espaçado. Depois o Nelsinho fez a leitura, mas isso depois que já tinha tomado o gol, né? Para tentar agrupar um pouco mais, para ter um pouco mais a posse de bola. Porque você jogando fora de casa, enfrentando um time de qualidade, um time que está no G4, com a vitória liderando, você vai ficar dando a bola para o seu adversário toda hora? Você vai ficar toda hora errando passe na transição, errando passe na saída de bola. Então, aceitando a pressão do time adversário, isso aí não tem jeito. Uma hora vai encaixar uma bola, uma hora vai ter um cruzamento e o seu zagueiro vai tentar tirar e pôr a bola para dentro, que foi o que aconteceu. Então, assim, o primeiro tempo a Ponte não jogou, né? Faltou um pouco mais. Eu acho que a estratégia do Nelsinho, a leitura feita para enfrentar o time do América, esperava um América diferente, porque com os volantes ali de marcação, ele tentou povoar um pouco mais, tentou dar um pouco mais de contenção para a primeira linha, mas isso não aconteceu, porque o América subiu e marcava a saída de bola, toda hora com a bola, roubando. Teve um momento na partida aí que o América tinha 70% de posse de bola, então é muito isso. Não dá para você, fora de casa, com um time de qualidade, proporcionar isso para o time adversário. Segundo tempo, a Ponte melhorou, a entrada do Elvis, eu não teria tirado o Ramon Carvalho. O Ramon é um jogador que ele vem como um volante, mas a hora que você tem a bola, ele passa a ser um meia, né? Ele consegue ter essa percepção de fazer duas funções na mesma execução do jogo. Ele consegue, o Ramon Carvalho, né? Por isso eu não teria tirado. E aí o que fez o Nelsinho? Ele vem com o Elvis, deixa os dois ermos, percebe, né, que precisava de um jogador para sair um pouco mais, para aproximar ali do Elvis. O que ele faz? Ele tira um dos volantes e coloca o Dodô. Então, sabe, aquele negócio de matar duas substituições em uma, né? Se ele não tira o Ramon poderia ter feito essa função. Mas os jogadores que entraram muito bem. Agora, não dá, né, Edu, para perder 2 gols como perdeu o Gabriel. O CH disse, no momento exato que o Gabriel perde o gol, o CH fala, ó, se faz o gol, faz 2-1 com 23 minutos, poderia mudar a história do segundo tempo, a Ponte entraria no jogo. Depois teve outra oportunidade, se eu não me engano, aos 35, ele errou de novo, cabeceou na trave, estava mal no jogo, aí aparece 2 chances para se consagrar, para ajudar o time, ele não consegue ter concentração, ter efetividade no lance e acaba perdendo. Então, você tropeça nos seus erros, né? Tropeça. O segundo gol do América, por exemplo, todo mundo, apesar da qualidade, né, marca longe, dá espaço, e aí na qualidade, marca a bola, né, porque o zagueiro ficou marcando a bola ali e o atacante estava sozinho. Se dá 2 passos para trás, marca, não toma o gol. Mas 2-0, enfim, a Ponte precisa levantar a cabeça, o jogo era fora de casa, agora tem um jogo importante em casa, e a partir de agora pensar somente no Novo Horizontino e fazer prevalecer o mando de campo como fez contra o CRB e do Pinheiro.